Fugir dele ou se banhar em seus raios? Quando o assunto é sol, você é daquelas pessoas que se escondem do astro celeste ou das que gostam de sentir a energia direto na pele? Hoje vamos saber por que fazer amizade com o sol pode melhorar a nossa saúde. O Vida Mais Leve está começando. Você certamente já ouviu milhares de vezes para não esquecer o filtro solar na hora de ir para a praia, certo? Pois é, mas um pouquinho de sol não faz mal a ninguém. Estudos apontam que a luz solar ajuda o corpo a produzir vitamina D. Ela é essencial para fortalecer os ossos e evitar doenças como a osteoporose. Pegar aquele solzinho com regularidade também pode equilibrar o hormônio do sono e facilitar a vida de quem se revira na cama sem conseguir dormir. Para completar, o sol ainda estimula a produção da endorfina, que traz a sensação de bem-estar e alegria. Não à toa, em países muito frios, com baixa luminosidade, as pessoas são vítimas da chamada tristeza de inverno, um tipo de depressão sazonal muito comum por lá. O remédio? Exposição à luz. Por aqui, a gente tem a vantagem de aproveitar esse antidepressivo natural enquanto pega aquela cor. Mas não exagere, tome sol com responsabilidade. Moderação deixa a vida mais leve. De uma maneira bem intuitiva, a gente percebe que o sol faz bem para o nosso organismo, né? Mas será que isso tem um fundamento? Para ajudar a saber mais sobre isso, nós convidamos o Dr. Gustavo Costa, que é endocrinologista e nutrólogo. Obrigada, Dr. Gustavo, por estar aqui com a gente. Agradeço o convite. Então vamos começar entendendo qual que é a relação entre o sol e a saúde humana. O sol é responsável por ditar o ritmo circadiano de produção hormonal. Então, quando o sol nasce de manhã, antes mesmo de nascer, quando ele começa a aquecer a atmosfera, a variação de temperatura já começa a estimular o nosso organismo a produzir hormônios que fazem parte do início da produção hormonal ao longo do dia, da cascata de produção hormonal. Então, no início do dia, a gente produz hormônios como o cortisol e os hormônios da tireoide. E eles dependem de variação de temperatura e luz, e o sol fornece isso. Olha E ao que final do interessante. dia, quando o sol se põe, quando as luzes começam a baixar, a gente começa a produzir melatonina. E a luz, na verdade, a luz do sol, quando a gente fala na luz do sol, a gente está falando de um tipo de raios específicos, né? Explica pra gente o que que é. A gente escuta falar que é UVR, mas tem UVA, tem UVB. O que que é essa confusão? Sim, a luz solar ela é composta dos raios UVB e UVA, certo? UVA é a luz solar que, desde o início do dia até o final, ela chega com UVA. O UVB, ela só chega na atmosfera, só atravessa a camada de ozônio, entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde. Então, é nesse momento, diante da exposição aos raios UVB, que a gente tem a possibilidade de produzir a vitamina D. A gente escutou falar muito, durante muito tempo, na literatura, de problemas relacionados à falta de sol, né? O raquitismo e em outras doenças também, como tuberculose, que sempre era prescrito tomar banhos de sol, né? Isso também tem a ver com os hormônios ou é outro tipo de ação que o sol faz na saúde? Então, a produção de vitamina D, ela estimula a produção de catalicidinas, que são substâncias que agem como se fossem antibióticos naturais no nosso organismo. Então, quem tem níveis mais altos de vitamina D tem um sistema imune mais apto para combater vírus e bactérias e outras infecções. Então, o que acontecia antigamente, na época que se tratava tuberculose sem os antibióticos, na época dos solários e tal, se expunha os pacientes a mais sol e os pacientes tinham mais síntese de vitamina D, então eles conseguiam se livrar das doenças, né? Porque, na verdade, o advento do antibiótico é uma coisa muito recente, né? Não tem nem 100 anos que a gente tem o antibiótico comercializado. Então, antes disso, era uma questão mesmo de buscar estratégias naturais. É verdade, parece que até a vitamina D é algo tão moderno, parece que a gente descobriu há pouco tempo, né? A gente não escutava na literatura falando de vitamina D, mas era o sol que estava lá Era o sol, gerando exatamente. isso. E qual o maior perigo do sol? Só para a gente também, estamos falando super bem dele, mas também tem os riscos, né? Qual que é o maior perigo do sol para a saúde humana e o maior benefício também? Sim, o maior perigo, na verdade, é a exposição prolongada e a exposição ao sol sem a proteção devida e de acordo com o tipo de pele. Então, assim, se expor ao sol o dia inteiro na praia, realmente ele vai aumentar a chance de, dependendo do tipo de pele, de causar algum tipo de queimadura ou de algum tipo de dano, certo? Então, assim, nesses casos, diante de uma possível exposição prolongada, é interessante o uso de protetor solar, certo? Então, esse é o risco do sol, é a exposição prolongada.
E o benefício do sol é o que ele traz para nossa produção de hormônios ao longo do dia, mesmo como eu falei, né? Do início do dia até o final do dia. Então, a gente precisa respeitar esse ritmo natural de produção hormonal para que a gente tenha saúde e viva mais. Doutor Gustavo, as pessoas com que o Vida Mais Leve conversou sobre banho de sol também tinham algumas dúvidas sobre o assunto. Vamos ver algumas. Queria aproveitar a presença do especialista e perguntar quanto de sol é suficiente, porque é difícil a gente, né? Embora tenha todos esses mecanismos de consulta e tal, a gente relaxa e acaba não sabendo quanto que é de sol por dia, que é legal, os horários, dá uma reforçada nisso pra gente, eu acho que seria legal. Então, tem jeito da gente medir essa quantidade de sol necessária? Então, se expor ao sol no intervalo de 10 a 20 minutos, entre 10 da manhã e 2 da tarde, isso em tese, assim, geograficamente falando, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, eu teria que ser muito teórico, né? Assim, você produz uma média de 10 mil unidades de vitamina D. Então, isso, 10 mil unidades de vitamina D, D. entendi. Então, isso é bem interessante. Isso seria o suficiente, certo? Então, além de 10 a 20 minutos, isso, eu estou falando de uma maneira geral, certo? Você corre o risco de iniciar o processo de queimadura. Sim. Por que é esse horário de 10 às 2? Porque é o momento em que a gente tem, atravessando a camada de ozônio, os raios UVB. E são os raios, então, porque a gente tem UVA ao longo do dia inteiro Sim. e o UVB, a maior intensidade, nessa hora proibida que a gente escuta falando, né? Exatamente. Então, esse momento é interessante para síntese de produção de vitamina D dentro do nosso organismo, né? Mas é perigoso para o caso do envelhecimento da pele, de Exatamente, causar um envelhecimento melanoma, precoce. um câncer, né? Perfeitamente. É uma decisão difícil, né? É difícil, sim. Vamos ver outra dúvida. Eu gostaria realmente de saber se o sol ele tem interferência para melhorar esse tipo de dorzinha de nervo ciático, de artrite, de artrose. Eu gostaria realmente de saber isso. O sol pode ser um analgésico natural? Sim, de certa forma, sim. O sol, ele, como eu falei, ele estimula a produção de vitamina D. E a vitamina D, dentro dos valores de referência, na verdade, não só dentro, mas nos quadrantes superiores dos valores de referência, ela traz sim o benefício de reduzir dores crônicas, de otimizar o metabolismo do cálcio. E quando você tem metabolismo do cálcio otimizado e a presença da vitamina, você tem mais força muscular, você diminui o risco de queda, você aumenta o tônus muscular. Então, isso tudo faz com que a pessoa reduza as dores crônicas causadas por artrite, artrose. Então, sim, isso é verdade. E eu consigo perceber isso na prática clínica também. Então vamos para mais uma pergunta. Quem tem problema de espinha ou acne, o sol faz bem ou faz mal? Essa pergunta é mais difícil, né? É mais Bem mais delicado. dermatológica. Sim, é verdade. Então, a acne ela é uma lesão na pele. E qualquer tipo de lesão na pele, no caso, diante de uma exposição solar, ela tem a chance de causar uma cicatriz mais escurecida. Então, por ser uma lesão de pele, não é interessante. Mas, de qualquer forma, sim, para que o dermatologista classifique o tipo de espinha ou de acne, aí teria que, né, a conduta seria dele, certo? Mas, de antemão, qualquer tipo de exposição vai causar uma cicatriz um pouco mais escurecida. Apesar do sol ser bactericida. Sem dúvida, sem dúvida. O sol é bactericida, mas diante de uma lesão de pele, vai escurecer o ferimento e não vai ser interessante. Doutor Gustavo, a gente estava falando da vitamina D já, falando que temos que aumentar ela tem que ser buscada aí com o sol e tudo, mas por que ela é tão boa para o nosso organismo, né? E se existe apenas um tipo de vitamina D, ou a gente escuta falar da vitamina D2, D3, né? Explica pra gente essa confusão. Sim, a vitamina D, ela é sintetizada a partir do colesterol, certo? Ela é uma vitamina muito importante porque ela regula uma série de genes do nosso organismo. Então, ela é essencial para a imunidade, ela é essencial para crescimento e maturação óssea, ela é essencial para uma série de outros caminhos metabólicos, posso dizer assim, do nosso organismo. Então, a vitamina D3 é a forma ativa, é a forma que a gente dosa no exame de sangue e é a forma que a gente deve consumir no caso de quando for necessário suplementar, entendeu? Então, a vitamina D, é importante que um profissional, no caso um médico, ele consiga mensurar a vitamina D inicial, faça a reposição necessária e depois acompanhe a reposição que deve ser de uso contínuo, certo? Então, a vitamina D, quando ela é reposta na forma de suplemento, ela dura metade do tempo que ela duraria se fosse a exposição solar. Entendi. Então, por isso que é importante monitorar essa reposição e, dentro da possibilidade, a reposição de preferência de forma contínua. E a gente não consegue encontrar a vitamina D em alimentos? Muito pouco, na verdade. A vitamina D em alimentos, assim, a gente não conseguiria tirar o organismo de um estado de deficiência de vitamina D
para um estado de suficiência ou normalidade somente com alimentos. A gente precisaria realmente da luz solar ou das formas de suplementação, no caso, via comprimidos ou outras formas que existem. Bem, doutor Gustavo, agora falando sobre humor e sol. A gente já tem uma certa intuição de que os dias ensolarados combinam mais com alegria, aqueles dias fechados, com menos luz, um sentimento mais de tristeza, né? Para saber mais sobre isso, o Vida Mais Leve conversou com a psiquiatra Tracy Marks, dos Estados Unidos, e ela falou para a gente sobre 2 maneiras com que o sol se relaciona com a saúde mental. Vamos ver. Hi, TV Brazil. I'm Dr. Tracy Marks, a psychiatrist from Atlanta, Georgia, and I make mental health education videos on YouTube. I'm going to tell you about 2 ways that the sun affects how you feel. The first way is through vitamin D. Vitamin D is made in your skin after you've been in the sun. You can take vitamin D pills or get some of it from foods, but the main source of it is from a chemical reaction in your skin after you've had sun exposure. There's a connection between having low vitamin D and being depressed. Low vitamin D isn't the cause of depression, but it can keep you from getting better from your depression. So doctors recommend that you make sure you have normal vitamin D levels by having them checked when you go to see your doctor. And there are many things that can make you have low vitamin D. The most obvious is not getting enough sunlight because we tend to spend a lot of time indoors. But also, the darker skin you have and high body fat also puts you at risk of having low vitamin D. The second way sunlight affects your mental health is by increasing serotonin production. Serotonin is one of the brain chemicals that controls your mood, and we know that more people get depressed in the winter because of the cloudy, gray days with very little sunlight. We don't know exactly why it happens, but we believe it's because sunlight activates an enzyme that helps to make serotonin in your body. Yes, you do need to be careful how much sun you get and protect your skin from the ultraviolet rays of the sun with sunblock. But even 10 minutes of sunlight can do wonders for your mind and your mood. So sunlight is a good thing for your brain. I hope this was helpful. O Vida Mais Leve de hoje está investigando a relação entre sol e saúde. No próximo bloco, vamos conhecer uma clínica de bronzeamento natural. Não sai daí! Estamos de volta com Vida Mais Leve, hoje falando sobre a relação entre sol e saúde. Para nos ajudar, estamos aqui com o Dr. Gustavo Costa, que é endocrinologista e nutrólogo. Uma curiosidade que me deparei durante a pesquisa foi sobre a falta de vitamina D e a propensão a engordar. Isso tem alguma relação já provada cientificamente? Sim, o que acontece é que a vitamina D, ela auxilia no metabolismo, certo? Mas utilizar isso como seria um apelo muito grande, até comercial às vezes, né? Dizer assim, a vitamina D vai ajudar ao emagrecimento. Eu não gosto de falar dessa forma. Não é tão direto não assim é tão ainda, direto. Os estudos não é tão indicaram direto. nada. Mas entendi. imagina que, se você suplementar a vitamina D, você vai estar mais disposta, vai ter mais força, né? Vai estar mais viva em vários aspectos, né? E se você utilizar essa energia, se dedicar a uma atividade física que te dê prazer, você vai ter um resultado positivo. Isso que eu acho o sol, na verdade, quem se expõe ao sol acaba tendo mais contato com a vida no externo, que chama muito para um esporte, para um lazer, né? Sim, fato. E a exposição à luz solar, ela reduz os riscos de depressão, né? Isso já pela Sociedade de Psiquiatria, então... e atividade física ao ar livre, então, seria o ideal para quem tem depressão, né? Ou para quem está exposto a esse tipo de risco. Acaba que é uma vantagem mais orgânica que vai levando a uma vantagem comportamental e na hora que vê a pessoa já mudou o estilo de vida dela, Sem né? dúvida, isso mesmo. Falando em estilos de vida, né, doutor Gustavo, o sol também está muito ligado à estética, à beleza. O Vida Mais Leve foi até uma clínica de bronzeamento natural para saber como esse espaço funciona e por que as pessoas vão atrás do sol para se sentirem mais bonitas. Vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum. Vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum. Sempre fui muito fã de sol, gosto muito de sol.
Fui criada no sol, porque meu pai é barraqueiro, meu pai tem barraca em Ipanema, né, no posto 9. E a gente foi criada lá com ele, eu e meus irmãos. Então, assim, o sol sempre fez parte da minha vida, emocional e financeira, né? Eu gosto muito de cuidar das pessoas. Então, na minha casa, sempre pra levantar a autoestima da mulher, eu sempre gostei de arrumar. Se tá com cabelo feio, eu quero pintar. Se tá gordinha, vamos embora fazer uma dieta. Então, eu sempre gostei de levantar a autoestima das pessoas. Então, o que eu tinha comigo, eu queria dividir, entendeu? Então, o fato de eu cuidar das meninas é isso também. Entendeu? Aí elas se sentem bonitas, elas chegam aqui cheias de vergonha. Ai, tô com vergonha, bota a fita pequenininha. Não bota a fita pequena não, bota grande. Isso aqui, no retoque elas já estão, ih, meu marido adorou, bota a fita menor, tira uma foto. Ai, Daiana, adorei. Entendeu? A autoestima delas já chega aqui acanhada. Ai, não gosto de foto, ai, não quero, ai, tô com vergonha, todo mundo me olhando. Quando sai com a marquinha, elas já ficam na frente do espelho, já arrancam o biquíni na frente de todo mundo, elas não querem saber mais de nada. É assim. Eu adoro essas coisas. Se você for fazer o bronze com alguém, eu acho que você tem que averiguar, ver se o espaço tem direito de funcionamento, alvará, se a Anvisa tá tudo certinho, entendeu? Porque os produtos que aqui, eu uso cada produto para cada tom de pele. Tem o chocolate, que é para todos os tipos de pele, tem para pele clara, tem o beterraba, que é para uma pele mais curtida. Tem o tempo certo, não adianta, porque elas chegam aqui, elas querem ficar mais tempo do que pode, elas não podem ficar mais que 40 minutos no sol. O sol é até 10 horas da manhã, entendeu? Tem tudo isso, os cuidados que elas podem tomar em casa. Botar um creme, qualquer creme de hidratante dentro da geladeira, ficar passando, hidratando, tomar beterraba, suco de beterraba, laranja e cenoura. Elas podem ficar tomando isso a semana toda antes de vir para o sol. Chega aqui, a melanina delas vai ativar muito mais rápido com a vitamina D. Protetor solar, tá com cicatriz de recém-operada não pode fazer bronze. Entendeu? Não adianta teimar, não adianta falar que vai assinar termo de responsabilidade nenhuma. Fez abdominoplastia 9 meses, fez qualquer tipo de cirurgia 6 meses, entendeu? Acabou de ter neném 2 meses. Isso tudo tem que ter cuidado, entendeu? E eu acho que assim, hoje banalizou muito. Não é todos os bronzes que têm cuidado com a saúde assim das pessoas. E eu fico olhando, mas eu não posso apontar, não posso falar nada, eu fico na minha. Mas os cuidados dentro do meu espaço eu tenho. Entendeu? Não é qualquer um, não vou arriscar a saúde das meninas por besteira, né? E assim, 40 minutos a sessão de bronze para pele curtida, para pele branquinha, se for clarinha, é bem menos. É muito branquinha, 25 minutos. 20 minutos no sol. Mas eu paguei. Pagou, mas querida, 3 sessões para poder você ficar com a marquinha top. Você vem devagarzinho. Devagar você também vai alcançar uma marca legal. Entendeu? É isso que eu deixo elas bem cientes. Para não correr risco de ter uma queimadura. Por quê? A queimadura, no caso, não é nem... no meu caso, aqui no meu espaço, os produtos são liberados pela Anvisa. Então, todos eles contêm protetor solar. Então, até se você passar demais o produto, você não bronzeia, você protege a pele, por causa do protetor. Mas em outros lugares, tem gente misturando um monte de coisas caseiras, né? Que eu nem falo o nome para poder nem dar incentivo para poder não fazer. Mas aí você acaba causando queimadura de 2º, 3º grau. Aqui, no caso, o cuidado maior que a gente tem não é nem com o produto, porque a gente sabe que o produto não vai queimar. É com a fita. A fita preta, a fita isolante, quando ela tem um contato com o sol, tu pode ver que ela derrete e ela pode queimar a sua pele. Então, a gente tem que molhar de 3 em 3 minutos. A gente tem que botar o protetor, que é o algodão molhado, em cima das partes íntimas, principalmente na auréola, né? E ficar molhando o tempo todo para não causar essa queimadura com a fita, né, isolante. Então aqui a gente ia cuidado total, gente. Vem pra Rainha do Bronze, que aqui tu vai ser, bem tratada. Vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum. Daiana com a energia lá em cima, energia direto do sol, né, doutor Gustavo? Verdade. Bem, eu fiquei com a dúvida sobre os tipos diferentes de pele com relação à melanina. Isso também influencia na absorção de vitamina D? Sim, diferencia na absorção da luz solar, que vai produzir a vitamina D. Então, a pessoa que tem a pele mais escura, ela vai precisar de mais tempo de exposição solar
para produzir vitamina D. Então, a pessoa que tem a pele mais clara, ela, além do cuidado que deve ter com o tempo de exposição solar, ela vai precisar de menos tempo. A população negra tem mais risco de ter falta de vitamina D? Sim, justamente por causa disso, é verdade. E a suplementação funciona nesse caso? Funciona para todos os casos, tanto independente de cor de pele, e o que deve determinar o quanto, durante quanto tempo ou o quanto suplementar, na verdade, vai ser sempre o exame de sangue. Entendi. Certo. E a gente falou da exposição de sol, e uma dúvida que fica é, a exposição de sol com protetor solar, ela ajuda na vitamina D? O protetor solar, ele está impedindo aquele raio que vai sintetizar a vitamina D, então não adianta nada colocar o protetor solar e ir tomar seu banho de sol. Como é que é essa história? É a questão do equilíbrio, mais uma vez, né? Então, assim, para a síntese de vitamina D, o protetor solar, ele prejudica, sim, ele bloqueia completamente. Então, uma vez que você vai se expor ao sol e coloca o protetor solar, você não vai produzir vitamina D. Entendi. Isso é um fato. Agora, como chegar nesse equilíbrio? Você pode passar o protetor solar depois de 10 ou 20 minutos exposto ao sol. Então, é uma estratégia interessante, porque você tem o benefício da síntese de vitamina D durante o período que você se expôs e depois você protege a pele. Naquele tempo você sabe que a sua pele vai queimar um pouquinho, né? Vai ativar, mas não tanto como se tivesse ficado sem o protetor solar, né? Exatamente. É sempre uma escolha, né, doutor Gustavo? Sim, eu sempre busco o equilíbrio, é verdade. Doutor Gustavo, também falando sobre bronzeamento, quando o assunto é dourar a pele, a gente ouve falar da vitamina A, né, presente em alimentos como cenoura, beterraba, as pessoas recomendam tomar suco, comer a fruta antes de se expor ao sol. Tem alguma relação com a vitamina D e com a saúde, a vitamina A? Sim, as vitaminas lipossolúveis, né, A, D e E, por exemplo, e agora a K também, que está sendo comercializada, elas têm relação entre si. Então, dependendo do objetivo, é interessante repor as vitaminas em proporções ideais. Então, quando o objetivo é saúde óssea, existe uma proporção ideal entre D e A, e essa proporção ideal deve ser respeitada, prescrita pelo médico, para que o paciente tenha benefício ósseo quando o objetivo é esse. Agora, no caso do benefício da exposição ao sol ou do bronzeamento, né, otimizado, e os alimentos são suficientes por conta da vitamina A, sem dúvida. A gente também escuta muito hoje em dia falar da vitamina D como uma estratégia de prevenção ao câncer. Prevenção ou combate? Acho que ainda é um terreno meio nebuloso. Explica pra gente. Sim, os estudos são estudos de meta-análise que foram feitos da seguinte forma. Eles observaram que os pacientes que tiveram câncer, observaram que os pacientes que deram entrada ou que estavam em tratamento de câncer, no início do tratamento, eles observaram que existia um valor em comum, que era a dosagem da vitamina D baixa. Então, o que a ciência pode afirmar diante dessa observação é que existe uma relação, sim, entre vitamina D baixa e câncer. Não necessariamente que a baixa de vitamina D causou o câncer, né? Não necessariamente que causou. Entendi. Mas fazer esse tipo de observação é bem interessante, porque esse tipo de observação ele é feito de maneira quase que assim. Nos Estados Unidos foi feito esse estudo em especial em hospitais que tratam doenças, que tratam câncer. Então, existe essa resposta científica. Agora, afirmar o oposto, que colocar mais vitamina D vai tratar, aí já seria É uma relação que não segue a mesma direção, Não segue né? a mesma direção, exatamente. Doutor Gustavo, a gente falou um pouco sobre proteção da pele quando tomamos banhos de sol, mas às vezes os olhos, eles ficam relegados aí para exposição, né? Para saber mais sobre como proteger os olhos, o Vida Mais Leve conversou com o doutor Gustavo Bonfadini, do Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro. Vamos ver. A gente tem algumas alterações que podem ser agudas e crônicas em relação à exposição da radiação ultravioleta. Vamos falar de forma aguda. Então, verão do Rio de Janeiro, aquela criançada chegou mais ou menos 8 da manhã na praia e vai sair às 6 da tarde. Tá o dia inteiro sem óculos de sol, talvez passando protetor solar na pele, mas em relação aos olhos, nada. No dia seguinte e à noite, essas crianças vão ter um olho muito vermelho, com dor, basicamente como se fosse uma queimadura realmente. Uma queimadura, no caso, causada por radiação ultravioleta, que é a luz solar. Então, assim, a gente sabe que tem que ter uma proteção, principalmente se for ficar muito tempo exposto. E essa proteção, por exemplo, para as crianças, pode ser feito, e até bebês, com óculos de sol. A gente vê, às vezes, crianças na rua e acha bonitinho, tá com óculos de sol, como se fosse um charme. E não é. É uma proteção também. Como a gente passa na pele, a gente precisa proteger os nossos olhos dessa forma. Isso é a parte aguda. Vamos falar da parte crônica. Então, pacientes que são expostos continuamente, seja pela profissão ou
porventura, às vezes faz atividade física no meio externo e não usam proteção, vão ter maior incidência de catarata precoce, às vezes até pterígio, que é aquela carnezinha que cresce, uma alteração fibrovascular que a pessoa olha e vê uma carne em cima da córnea e às vezes até confunde com a catarata e não é a catarata, e alterações na retina. A gente sabe que é uma doença muito comum, a degeneração macular relacionada à idade, a DMRI. Essa é uma doença muito prevalente no nosso meio, que tem um componente genético, mas também tem um componente ambiental. Essas pessoas, muitas vezes, foram expostas à radiação ultravioleta do sol e não se protegeram com um óculos de sol, por exemplo. Quando a gente está num ambiente mais escuro, a pupila naturalmente vai dilatar, vai abrir e vai entrar mais luminosidade na retina. Esse é um mecanismo fisiológico. Então imagina que você comprou, vamos falar assim, um óculos de sol no camelô, com uma lente bem escura, e aí você foi para a praia. De repente sua pupila vai abrir porque o óculos é bem escuro e o seu cérebro ele entende que você está num ambiente escuro. Só que aquela lente não tem proteção ultravioleta, ou se tiver, tem uma proteção inferior à que precise. A luz ultravioleta vai entrar de forma mais agressiva nos olhos porque a pupila está dilatada. Isso vai causar um prejuízo para a sua saúde. Então não faça isso. Se eu puder dar uma dica para quem está nos ouvindo procure um médico oftalmologista, faça um óculos num local de confiança, porque isso vai com certeza te proteger no futuro a possíveis problemas oftalmológicos e oculares. Bem, doutor Gustavo, estamos chegando ao final do programa e agora qual o veredicto que a gente pode dar para o sol? Não dá para condenar ele, né? Falar que ele só causa problema. Não, jamais, jamais. O sol existe muito benefício em se expor ao sol de maneira cuidadosa, né? Enfim, com equilíbrio. A gente não deve ter essa fobia do sol da maneira que foi muito veiculada, né? Enfim, algumas décadas atrás. E sempre buscando equilíbrio. Esse equilíbrio seria o mínimo necessário para a síntese de vitamina D e o mínimo necessário para que você também e evitar o excesso para evitar o envelhecimento precoce. Doutor Gustavo Costa, muito obrigada pela sua presença no Vida Mais Leve. Eu que agradeço o convite mais uma vez. O Vida Mais Leve fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.